Olá, meus amigos, vamos ao resumo da lição número 12, a lição que estudamos na semana, com certeza falou ao nosso coração. A lição teve por título Um Profeta Inquieto. Já que a lição falou sobre descanso em Cristo, é preciso que nós encontremos na lição dessa semana o ponto principal para que possamos também alcançar nosso descanso em Cristo. Jonas foi um profeta. Nós somos os obreiros de Deus hoje, voluntários para fazer o trabalho. E temos que atender aquilo que Deus nos solicita para que possamos salvar pessoas. Se fôssemos resumir a lição de hoje ou da semana, nós teríamos que colocar todo o aprendizado dia por dia para que nós pudéssemos então dizer, olha, a lição focalizou justamente isso. O que a lição focalizou nessa semana? Quem foi o personagem principal da semana? Foi Jonas? Foram os ninivitas? Ou Deus é que foi o personagem principal? Na verdade, Deus foi o personagem principal. Como na história do filho pródigo, o personagem principal não era o filho pródigo, era o pai aguardando o filho voltar. Nessa história de Jonas, o personagem principal é o Senhor Deus, com seu amor, com a sua graça divina e com o seu perdão e justificação e também a sua atitude maravilhosa de restaurar, recuperar um profeta inquieto, dando para ele descanso. Jonas tem muitas lições a nos ensinar. Ele, assim, foi um profeta inquieto porque quando ele teve problema, a primeira coisa que ele falou é, eu quero que o Senhor me mate. Interessante, né? Todas as pessoas que querem morrer e que servem a Deus, pedem para Deus matar, justamente porque sabe que Deus não vai matar. Elias foi assim, fugiu de Jezabel e debaixo de um zimbro ele disse assim, eu não sou melhor do que meus pais, mata-me, Senhor, chega para mim já deu. Jonas também disse, Senhor, me mata. Ele diz isso 2 vezes até. Porque Jonas parecia que estava assim, estranhamente inquieto no coração dele. Primeira vez ele viu que Deus perdoou o povo e disse, Senhor, me mata porque não dá para mim. A segunda vez, quando a boboreira, quando aquela plantinha secou, ele disse, o calor bateu forte, ele quase desmaiou, ele disse, Senhor, é melhor eu morrer, me mata de uma vez. Interessante que essas pessoas inquietas, elas pedem sempre aquilo que Deus não pode fazer, porque a pessoa não fez um ato assim tão terrível de idolatria ou de desacordo contra Deus que Deus pudesse matar a pessoa. Jonas precisava aprender, sabe o quê? A ser mais cooperador de Deus. Isso ele precisava aprender. Ele precisava deixar de lado um pouco o orgulho dele pessoal. Jonas, quando pregou em Nínive, ele não falava a língua materna, ou a língua nativa, melhor dizendo, da cidade de Nínive, porque ele era hebreu. Como é que Jonas falou? Qual foi o recurso que ele utilizou? O Espírito Santo pode ter dado a ele um dom de língua para que ele pudesse falar a língua dos assírios. E outra coisa, Jonas precisava se comunicar com as pessoas. Qual a reação que as pessoas teriam na sua mensagem? Poderiam matá-lo de imediato, mas ele começou a anunciar. E qual era a probabilidade dessas pessoas assim atenderem o que Jonas estava dizendo? Era muito pequena aos olhos de Jonas, por isso que ele assim estava receoso de dar aquela mensagem, mas ele deu a mensagem. E a receptividade do povo foi tremenda, logo aquilo se espalhou como fogo na palha. E todo mundo começou então a falar que um grande acontecimento dentro de 40 dias, Jonas diz, dentro de 40 dias e Nínive será subvertida. Gente, o povo tinha 40 dias. Muitos poderiam pensar, tem 40 dias ainda, deixa lá para frente. Não, o povo se arrependeu de imediato. Que lição nós aprendemos aqui, né? Às vezes nós somos indolentes, nós procrastinamos, nós empurramos com a barriga uma decisão que nós temos que fazer. Precisamos reformar nossa vida, precisamos de um reavivamento, precisamos abandonar o pecado. A gente vai deixando para depois, vai sempre para depois. E quando se vê, nós não temos mais ânimo para deixar aquele pecado, aquele hábito, aquela situação, aquele relacionamento indevido. E tudo isso nos leva depois, então, a uma falta de fé do nosso Deus. Ellen White diz assim, precisamos ser cooperadores de Deus. A vida precisa tornar-se para nós o humilde e diligente desenvolvimento da salvação com temor e tremor. E então a fé, a esperança e o amor habitarão em nosso coração, dando-nos uma garantia da recompensa prometida ao vencedor. Toda pessoa que se torna cooperadora de Deus, ela se torna uma pessoa assim recompensada e se torna um vencedor. Isso está em Meditações Matinais, do ano de 1992, na página 334. Ellen White escreveu isso.
provavelmente em alguns dos livros dela, Vida e Ensino, por exemplo, ou Mensagens Escolhidas, e foi colocado na meditação do ano de 1992. Mas o que nos interessa é o conteúdo dessa mensagem. Precisamos ser cooperadores de Deus. Isso é muito importante. O que o profeta Jonas precisava aprender era a lição da humildade, a lição da fé e a experiência, tanto no navio como no ventre do peixe, ele deveria ter aprendido. Jonas precisava aprender a lição da misericórdia, do perdão. Deus perdoou o profeta quando fugiu. Deus, restaurou o profeta, dentro do ventre do peixe. O profeta, no meio da tempestade, foi jogado ao mar e Deus providenciou livramento para ele. Deus poderia ter deixado Jonas morrer, mas Deus tinha uma lição a ensinar para esse profeta, para que ele pudesse se tornar uma bênção nas mãos divinas. Por isso que Deus deu uma lição e uma chance para Jonas aprender a lição da humildade, a lição do amor ao próximo, a lição de ter pleno amor pela salvação daqueles que estão ao nosso redor. Jonas era um homem que tinha no seu coração egoísmo. Ele pensava nele mesmo. Ele tinha inveja. Ele tinha ciúmes. E isso tira o nosso foco da salvação. Quando nós olhamos para uma pessoa, eu vi uma vez um pregador muito bom, hoje ele é departamental da divisão sul-americana, e quando ele era obreiro, e ele pregava, ele batizava, levava ao batismo muitas pessoas, eu vi dois pastores conversando com inveja. Quem esse negrinho pensa que é? Olha a expressão que usaram. Eu olhei para os dois assim, eles perceberam que eu olhei para eles espantado, mas eles estavam com inveja. Eram dois servos de Deus, com inveja de um outro servo de Deus que estava tendo sucesso no evangelismo. E Jonas era um homem assim. Ele tinha, ciúmes, ele tinha inveja. Ele queria a salvação só para ele. Ele tinha certeza que Deus ia perdoar aquele povo. Em vez de ele se alegrar, ele ficou triste, ele ficou irado com a solução de Deus. Então, quando falta humildade no pregador ou no mensageiro, geralmente outro sentimento ocupa o lugar da humildade. E aí vem os ciúmes, vem a inveja, vem a crítica e assim por diante. Tá? Havia numa igreja um rapaz que ele sempre criticava todo pregador. Se fosse eu pregando, eu não usava essa ilustração. Se fosse eu pregando, eu não teria demorado tanto. Se fosse eu pregando, eu teria utilizado outra linha de pensamento. E um dia o pastor disse, então irmão, já que o irmão é tão bom assim, então o irmão prega hoje. O pastor estava no púlpito e disse, o irmão vai pregar hoje. Pronto. Vem irmão, pode assumir o púlpito. Já que o irmão já tem tantos talentos, comece a pregar. E ele se viu dentro da igreja, pego de surpresa, e nenhum versículo vinha à mente dele para que ele pudesse ler e comentar, e foi ficando embaraçado e olhando para o povo, desconfiado, e daqui a pouco ele abaixou a cabeça e disse, pastor, eu não consigo pregar. O pastor disse, então, meu irmão, se assente, por favor, ali na igreja que Deus me deu a mensagem de hoje para pregar, eu vou pregar. O rapaz desceu cabisbaixo, sentou num cantinho lá, do lado de um irmão de idade. O irmão de idade olhou para ele e disse, rapaz, sabe de uma coisa? Se você tivesse subido no púlpito, do jeito que você desceu, cheio de humildade, você teria descido do jeito que você subiu, cheio de alegria. O moço olhou para o velhinho e entendeu a lição. Precisamos de humildade. Ninguém é bom o suficiente. Não existe concorrência de pregadores. Eu sou o melhor. Quando eu prego, as pessoas se emocionam. Quando eu prego, nada disso. Você é usado pelo Espírito Santo. Você é um instrumento apenas. E o instrumento não reclama. O martelo não reclama quando o marceneiro pega e bate no prego. O prego não reclama quando o martelo bate na cabeça dele. O serrote, ele não pode reclamar que está fazendo muito barulho ao serrar uma madeira. Quem faz isso é o marceneiro, é o carpinteiro, aquele que usa a ferramenta. A ferramenta é apenas um instrumento. E Jonas não entendeu isso, que ele era apenas um instrumento. Devemos ter muito cuidado com a síndrome de Jonas. Síndrome de Jonas é um conjunto de sentimentos que aniquilam, paralisam as pessoas quando tem que levar uma mensagem que Deus dá para essas pessoas. A pessoa ouve uma mensagem do púlpito, de repente ela pensa assim, puxa, essa mensagem serviria muito bem para que eu pudesse orientar aqueles irmãos que não vieram hoje, ou aquele irmão que está afastado, acho que eu vou visitar. Essa mensagem abre meus olhos. Então, essa captação da mensagem, nós devemos ter um sentimento de levar a mensagem para outras pessoas. A síndrome de Jonas nos faz ficar paralisados, imobilizados.
e nós não conseguimos fazer as coisas. Síndrome de Jonas está assim evidenciada em 7 pontos. Primeiro ponto, gostar de fugir daquilo que Deus mandou. Isso é um sentimento da síndrome de Jonas. Tá? Segundo ponto, ter preguiça de fazer a obra de Deus. Tem gente que é preguiçosa. Tem gente que dá o trabalho missionário para uma pessoa, ninguém vai visitar, não tem folheto, não tem revista, não tem visita, não tem testemunho. A pessoa tem, assim, preguiça de realizar a obra de Deus. Terceiro sentimento da síndrome de Jonas, ter medo do que pode acontecer. A pessoa não tem fé suficiente para ir realizar o trabalho. Tem medo do que pode acontecer. Quarto ponto, ter incredulidade, duvidar de que Deus está à frente do trabalho e que as coisas vão fluir de acordo com a bênção do Espírito Santo. Vai sair da igreja para um trabalho missionário. Outro dia eu vi na minha igreja, o pastor disse assim, essa rua da igreja aqui, vamos fazer assim, duas duplas. Eu e outro irmão, você e outro irmão, cada um do lado da rua. Vamos bater de porta em porta e vamos perguntar se as pessoas precisam de oração. O pastor voltou e disse, irmãos, eu fiquei impressionado. Eu imaginava que eu ia ter meia hora de trabalho nessa rua aqui, que tem umas 50 casas. Nós demoramos 3 horas. Quando batíamos nas casas e dizíamos, somos adventistas, queremos fazer uma oração por sua família, o senhor permite, a senhora permite? Olha, ninguém disse não. Por favor, pode orar. E eles oravam no portão mesmo, e as pessoas se sentiam abençoadas e felizes. Então, veja, a pessoa não pode, assim, entender que Deus não vai abençoar. Então, veja, esse quarto ponto é importante. Ter incredulidade, duvidar que Deus vai agir na hora de você levar a mensagem. Quinto ponto da síndrome de Jonas é a pessoa ter ira. E a pessoa ficar irado, ou seja, a pessoa não tem alegria no que vai fazer, fica com raiva das pessoas. Eu conheci uma irmã na igreja, ela foi dar estudo bíblico para um rapaz, o rapaz no 10º estudo disse para ela, eu vou ser sincero para a senhora, eu não vou me batizar não. Ela disse, o quê? Você não vai se batizar? Eu estou no 10º estudo, você vai então para o meio dos infernos. Pegou a Bíblia dela, fechou e deixou o rapaz falando sozinho lá. Veio embora para a igreja. Na hora do trabalho missionário, às 3 da tarde. E chegou nervosa, disse, eu não vou dar mais estudo para aquele vagabundo. Fez perder meu tempo. Irada, completamente irada. Sabe o que aconteceu? O rapaz, depois de 1 ano, veio para a igreja, se tornou diácono, e essa irmã acabou se afastando da igreja, apostatou. Tá vendo? Essa é a síndrome de Jonas, ter ira no coração. A pessoa tem raiva, porque os resultados não é do jeito que a pessoa estava esperando. O 6º ponto, que é a síndrome de Jonas, é justamente o comodismo, que nos faz ficar parados, olhando o que vai acontecer. Deixa eu ficar assim, só aqui na observação. Se estiver bom, eu entro para dar uma força. Se não tiver, eu também fico no meu cantinho quietinho, não faço nada, tá? Eu vou na escola sabatina, mas também não vou abrir a boca. Eu não vou dar palpite, não vou dar resposta nenhuma. Se me chamarem para pregar, vou dar uma desculpa, não quero mais me envolver, demora muito. Eu tenho que buscar visita, não vou buscar visita coisa nenhuma não, tá? Quem quiser que vá. Então a pessoa está no comodismo, é uma síndrome de Jonas. E finalmente o 7º ponto da síndrome de Jonas, o desamor. A falta de amor para com as pessoas que precisam de salvação. Jonas não estava nem aí para o povo de Nínive. Jonas não tinha amor nenhum no coração. Jonas foi um profeta inquieto, que precisava encontrar o descanso em Deus. E Deus foi misericordioso com Jonas. O último capítulo do livro de Jonas é o capítulo número 4. E o verso final 10 e 11 diz assim que Deus perguntou para Jonas, é razoável o teu ressentimento, Jonas? Você acha que eu não deve... Você teve dó de uma boboreira, de uma plantinha que você não teve trabalho para fazer ela nascer e crescer? E você ficou com raiva, você ficou desgostoso, amargurado? Você acha que eu não devia ter dó das pessoas, 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o bem e o mal, Jonas? O livro de Jonas termina com essa pergunta. Não tem resposta. Será que Jonas se converteu? Será que Jonas melhorou? A resposta está no próprio livro de Jonas. Gente, a presença do livro de Jonas na Bíblia é uma prova de que Jonas aprendeu a lição. Imagine Jonas voltando para a casa dele, e depois de um certo tempo, mais maduro, mais experiente, Jonas se assentou e ele escreveu a própria história dele. O que Jonas meditou? Jonas deve ter ficado assim, pensando, meu Deus, o que eu fiz?
Eu deveria ter ficado feliz com os ninivitas se arrependendo. Olha que testemunho, 120 mil pessoas convertidas. Como isso ia agradar as outras nações em volta. Isso ia até facilitar o trabalho dos profetas em redor, ao saber que Deus foi misericordioso. Jonas, agora mais maduro, ele refletiu nas atitudes que ele havia tomado em relação ao povo de Nínive. E ele mais maduro escreveu o livro dele agora com reflexão. Por isso que o livro de Jonas está ali na Bíblia, porque foi Jonas que escreveu. Deus deu a ele a segunda chance e ele depois aproveitou, ponderando em tudo que havia feito. Deus abençoe. Que haja uma bênção para o nosso coração. Tenhamos aprendido com a lição de Jonas que Deus é o único que pode dar descanso para o nosso coração inquieto. Possamos ser úteis na sua causa como instrumento. O Espírito Santo quer nos usar. Fica com Deus, tenha um feliz sábado, um beijo no coração de todos vocês. Eu vou orar, finalizando a lição. Deus querido, obrigado pela lição número 12, falando sobre Jonas, como aprendemos sobre Jonas, sobre o seu amor, sobre o Senhor, o personagem principal do livro de Jonas. O Senhor nos ensinou que o Senhor nos ama, o Senhor nos justifica, o Senhor tem paciência conosco. Ó Deus querido, usa-nos para o teu serviço, em nome de Jesus. Amém. Que bom, Deus abençoe, fique com Deus e até a lição número 13. Feliz sábado.